Eu te lembro que nosso objetivo aqui é estudar as doutrinas para capacitação para a prova de liderança do MDA. E você é muito bem-vindo aqui para estudar junto conosco as doutrinas bíblicas de 1 a 10, conforme estão registradas ali no livro Nisto Cremos. Eu te lembro que no contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não há uma compreensão da Igreja como sendo inerrante ou infalível. Portanto, o que nós estamos discutindo aqui não são doutrinas fechadas e completas. A prerrogativa é de que nós vamos estudar o status atual dessa doutrina, que pode ser discutida em momento oportuno e compreendida de uma melhor forma. Nós, portanto, não vamos estar aqui discutindo elas ou tentando buscar esse aprimoramento. Nós vamos apenas expô-las conforme estão descritas aqui no livro Nisto Cremos. Nós falaremos agora a respeito da doutrina de número 3, intitulada o Pai, este membro aí da Trindade. Eu gostaria de começar lendo com vocês aquele trechinho do voto inicialmente feito e depois nós faremos aí a leitura e estudo dessa exposição contínua que se apresenta após o voto. Vamos ler então? Diz o seguinte: Deus, o eterno Pai, é o Criador, o originador, o mantenedor e o soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. As qualidades e os poderes manifestos no Filho e no Espírito Santo também são os mesmos do Pai. Quando nós olhamos aqui para o livro Nisto Cremos, nós vemos o início dessa exposição, dessa doutrina a respeito do Pai, ali pautada em Daniel capítulo 7, quando o ancião de dias ele é apresentado. O caráter de Deus ele é contemplado ali naquele momento, em sua glória. O seu maravilhoso nome ele é vindicado por todo o universo. E isso nós vemos como ali um anúncio de algo que ocorrerá, com a finalização de toda a história humana em atitude de pecado. Nós vemos então que no contexto aqui da doutrina do Pai, assim como a Trindade e os demais membros ali da divindade, nós vemos que Deus Pai ele é continuamente mal compreendido. Muitos parecem até compreender a missão de Cristo aqui na Terra em favor da humanidade, compreendem até o papel do Espírito Santo, mas muitas vezes não veem essa relação com o Pai, o quanto ele de fato atua na vida e na salvação humana. Outros, por vezes, enxergam até esse Deus como Deus vingativo do Antigo Testamento, caracterizado por aquele conceito de olho por olho, dente por dente, um Deus que seria inflexível, com obras perfeitas e que estaria pronto para punir. Mas isso não é o que de fato a revelação nos apresenta. Há uma face de fato do Pai que é condizente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando nós olhamos então para Deus Pai no Antigo Testamento, percebemos que há uma unidade completa, conforme já falamos algumas vezes aqui, a respeito daquilo que é apresentado tanto no Antigo quanto no Novo. Isso porque o plano da redenção apresentado ali e as próprias revelações divinas são partilhadas por um mesmo autor, por uma mesma origem. Portanto, há ali unidade. Nós percebemos essa unidade constante em todas as Escrituras. Não há, portanto, distinção entre aquilo que é apresentado no Antigo ou no Novo Testamento. Muito embora o Antigo Testamento ele apresente as pessoas da divindade e ele vai ali mostrá-las ao longo do texto, nós temos o Novo Testamento como aquele que vai, de fato, apresentar essa divisão interna das pessoas de uma forma mais clara. Se você olhar para o Antigo, você perceberá, por exemplo, Deus Pai ali, Deus Filho na pessoa do anjo do Senhor, o Deus Espírito Santo aparecendo, mas é no Novo Testamento que eles são de fato explicados ali e apresentados como pessoas claramente diferentes e atuantes em sua divindade. Em todo caso, quando nós olhamos para o contexto aqui do Novo e do Antigo Testamento, percebemos que Deus Pai, ele atua constantemente de modo a utilizar Deus Filho como o agente ativo, como aquele que de fato pratica as suas vontades e aquilo que ele deseja para o povo, para a humanidade. Perceba então que o Antigo Testamento descreve Deus Pai a partir dos seguintes termos. O primeiro deles é ele sendo um Deus paternal.
é dito que Deus ele adota inicialmente Israel como seu filho, e depois essa descrição é apresentado para todo aquele que decide aceitar a Jesus, aceitar a própria divindade. Nós percebemos que há um vínculo muito grande, especialmente exposto por Malaquias, entre a paternidade de Deus e o ato dele ser criador. Como Deus criou todas as coisas, ele se torna o pai de toda a criação. Há que lembrar ainda que Deus é o nosso pai tanto no processo de criação quanto no processo de redenção, quando ele nos toma novamente para si. O Antigo Testamento mostra também Deus como sendo um Deus misericordioso. Ele é revestido de graça e de misericórdia. Contudo, é importante que você se lembre que os seres humanos eles não podem exigir essa misericórdia divina ou mesmo merecê-la. A Bíblia constantemente mostra que essa misericórdia ela é dada por intermédio, por vontade e pautado no mérito de Deus e não no nosso. A misericórdia, além disso, ela não perdoa cegamente. Ela segue e é orientada por princípios de justiça e santidade. Aqueles, portanto, que rejeitam a misericórdia de Deus não podem recebê-la ou colher o fruto do perdão. Há a necessidade de que essas pessoas aceitem isso, esse presente divino. Quando não há, contudo, essa aceitação, há o processo de punição, ou mesmo a adoção das consequências das atitudes dessa pessoa. Vemos, além disso, além de enxergarmos um Deus paternal e um Deus misericordioso, nós conseguimos observar um Deus do concerto ou da aliança. Um Deus relacional que busca constantemente se aproximar, se relacionar com as pessoas e com os povos bíblicos. Você pode perceber, por exemplo, os solenes concertos ou alianças que Deus celebra com Noé, com Abraão, ou mesmo com Israel, por intermédio de Moisés no Sinai. Ali com Noé, Deus promete que jamais iria destruir a terra por um dilúvio. Ele promete estações atmosféricas regulares. Ele promete para Abraão uma numerosa descendência e uma terra específica para que eles pudessem habitar. No Sinai, Deus promete, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel seriam uma nação. E, finalmente, ali, no restante do Antigo Testamento, a partir de Jeremias, conforme reflexões no livro de Hebreus, nós vemos Deus transferindo o concerto, a aliança, para a igreja cristã, universalizando essa aliança. Nós temos, então, a descrição de um Deus que guarda essa aliança feita por ele, a partir de um relacionamento de graça, em que ele espera que o seu povo seja obediente também a isso. Deus também é apresentado como um Deus redentor. Nós temos ali na Bíblia a exposição do Deus do Êxodo, que tira Israel do Egito e leva até Canaã, redimindo esse povo que antes era escravo. Esse elemento serve como um pano de fundo para todo o Antigo Testamento. Esse ato redentivo de Deus vai constituir o exemplo exímio de seu ardente desejo por libertar, por redimir a humanidade caída. Deus também é apresentado como um Deus de refúgio, aquele que protege, aquele em quem você pode procurar abrigo diante dos problemas e das dificuldades. O livro de Salmos constantemente traz essa realidade, quando os salmistas vão dizendo que Deus ele traz refúgio e proteção diante das dificuldades, diante dos problemas. Ele então é um ser cheio de graça, cheio de misericórdia, que se compromete a ajudar e auxiliar os seres humanos. Temos, além disso, a exposição de Deus como sendo um Deus perdoador. Com base em sua misericórdia, Deus ele é descrito como aquele que perdoa e que oferece perdão para a alma que se subjuga a ele, que aceita e que busca esse perdão. O amor perdoador de Deus ele é tão grande que ele anseia que todos busquem, que todos que quiserem possam ir até ele para assumir esse perdão, assumir essa graça divina, disponível para todos, independentemente da quantidade de pecados ou da seriedade de seus atos. Deus ele é apresentado também no Antigo Testamento como um Deus de bondade. Um Deus que constantemente se preocupa em levantar abatidos, em curar os cegos, em curar aqueles que necessitam dele. Ele ama os justos e ele faz justiça aos oprimidos, puramente baseado na sua bondade e não no mérito daqueles que recebem essas ações.
ele é exposto como um Deus de fidelidade. Ele é descrito como aquele que ama Israel mesmo diante da infidelidade israelita. O livro de Oséias é um ótimo livro para nos apresentar isso, quando Deus ele apresenta que mesmo diante da infidelidade do povo dele, mesmo diante da infidelidade daqueles que estão se relacionando com ele, a contínua disposição perdoadora de Deus vai mostrar e revelar o seu caráter fiel e incondicional de amor. Deus, então, muito embora permita que os seus filhos, os seus servos, o seu povo, experimente as calamidades que são decorrentes da sua infidelidade, ou seja, que eles escolham as consequências das suas escolhas, da sua infidelidade, Deus ainda assim mantém mesmo essas consequências no contexto da sua misericórdia. Ele ajuda então a pessoa a passar por isso, a se livrar, a vencer essas consequências. Finalmente, falando ainda sobre o Deus do Antigo Testamento, nós vemos ele sendo apresentado como um Deus de salvação e vingança. Deus é apresentado como aquele que salva Israel, que salva o seu povo, salva os justos. Só que, por outro lado, na perspectiva daqueles que não querem ficar ao lado de Deus, ou que trazem impróbrio, desgraça para o povo de Deus, Deus é apresentado como sendo um Deus de vingança. Sempre esse atributo de Deus como um Deus de vingança está relacionado aos inimigos de Deus, aqueles que se colocaram como inimigos, porque Deus, em sua bondade e misericórdia, ele busca assumir a todos ao seu lado. Deus, então, é apresentado no Antigo Testamento de forma ampla como um Deus paternal, um Deus misericordioso, um Deus que faz alianças, um Deus redentor, um Deus de refúgio, perdoador, bondoso, fiel e que apresenta salvação, mas também vingança, também justiça ali. Quando olhamos para Deus Pai no Novo Testamento, nós vemos que esses elementos do Antigo, eles se mantêm. Eles são apenas continuados aqui. A melhor forma de entendermos Deus Pai no Novo Testamento é olharmos para o próprio Jesus Cristo. Cristo, em diversos momentos, deixou claro que Ele e o Pai são um. E que por intermédio da ação de Deus Pai em Jesus, nós podemos conhecer Ele. Neste aspecto, Jesus revela o Pai. Em primeiro lugar, nós podemos ver o Pai como sendo o Pai de toda a criação. Deus, ele é criador, ele faz tudo e por ser criador, ele é o Pai de todas as coisas. É importante que você se lembre que esse contexto de Pai, ele é diferente quando ele é usado por Jesus. Jesus, ele usa a descrição de Deus Pai como sendo o Pai dele de uma forma muito própria dele. Eles são um só, eles representam o mesmo caráter, a mesma vontade. E por isso, nesse contexto, Deus ele é Pai exclusivamente de Jesus Cristo. Mas por ter nos criado e ter nos dado vida, ele é Pai de todos nós. Além disso, Deus também é descrito como o Pai de todos os crentes. No Novo Testamento, portanto, há essa relação espiritual de pai e filho que não está apenas vinculada a Deus com a nação israelita ou relacionada apenas ao fato de Deus ter criado as pessoas. A partir do momento que nós buscamos nos relacionar com Deus Pai, por intermédio da mediação vista em Jesus, nós podemos ser considerados filhos dele. Então, por meio da redenção de Cristo, os crentes são adotados como filhos de Deus. O Espírito Santo vai permitindo que essa relação aconteça, vai polindo a nossa vida para que nós consigamos nos relacionar melhor com Deus Pai. A expressão mais significativa que mostra essa realidade de Deus como Pai dos crentes aparece quando Jesus ensina aquela oração mais famosa, a oração do Pai Nosso. Quando os crentes são convidados a orar, Pai Nosso que estás no céu. Aqui, Deus ele é apresentado como alguém que deve ser buscado a partir de um relacionamento íntimo e cuidadoso. Um Deus pessoal que busca se relacionar conosco. Não a partir de critérios humanos, porque ele não é humano, mas a partir daquelas características que lhe pertencem como divindade. No contexto, então, em que Jesus revela o Pai, nós podemos ver uma profunda e bem detalhada visão dessa pessoa da Trindade, da divindade. Até porque conhecer Jesus é o mesmo que conhecer o Pai. Cristo continuamente relembra isso. Nesse
critérios, nós conseguimos ver as seguintes características. A primeira delas é que Deus é um Deus que doa. Jesus, ele revela que seu Pai é um Deus doador, alguém que entrega para a raça humana. Nós vemos isso, suas dádivas em doar na criação, suas dádivas em doar em Belém e suas dádivas principalmente no Calvário. Na criação, Deus ele entrega e concede vida para os seres humanos, mesmo sabendo que isso conduziria, diz aqui o Nisso Cremos, até a morte final do seu próprio filho. Em Belém, Deus deu a si mesmo ao entregar o seu filho para nós, mesmo sabendo o que sucederia com ele. Contudo, no Calvário, é onde nós vemos ali a forma mais pura e profunda da compreensão do Pai. Sendo ele divino, assim como Cristo, ele sofre as mesmas dores que Jesus ao ser afastado dele. Deus então sofre tanto quanto Cristo, ele sofre na mesma medida, nisso queremos reforçar essa ideia, porque o afastamento de ambos é a parte mais dolorosa de todo esse processo. Deus entrega seu filho, mesmo vendo o que sucederia com ele. Além disso, no segundo ponto que nós vemos aqui, nós notamos que Deus ele é revelado como um Deus de amor. Jesus ele toma como seu tema preferido a apresentação da ternura e da amorosa bondade de Deus, Deus Pai. Enquanto Jesus age aqui na terra esvaziado da sua divindade, usando apenas o poder e a atuação de Deus Pai, nós vemos o Pai trabalhando nos seres humanos para trazer-lhes vida, libertação e concedendo esperança por meio da atuação de Jesus. Quando Jesus, então, age de forma amorosa, salvando e libertando as pessoas, ele sabia que o seu ato de amor, ele revelaria o precioso amor do Pai. 3 parábolas deixam isso muito claro. A parábola da ovelha perdida mostra que a salvação ela provém da iniciativa de Deus e que ele salva mesmo se for uma pessoa apenas. Essa parábola, em sentido cósmico, mostra que essa ovelha é como se fosse o nosso mundo rebelde, que Deus vai atrás para poder salvar. Temos, além disso, outras 2 parábolas. A parábola da dracma perdida, que mostra o imenso valor que Deus dá para cada um dos seus filhos, mesmo os que pecaram. E, finalmente, a parábola do filho pródigo, que mostra a boa vontade de Deus em receber de volta o seu filho, de receber de volta aquele que pecou, de trazer para o seu seio aquele que realmente o abandonou em um dado momento. Encerrando essa doutrina, eu te convido, mais uma vez, a pensar a respeito da importância e da centralidade disso que nós vemos na atuação do Pai, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Deus ele é demonstrado por intermédio de Jesus como sendo um Deus que entrega, um Deus que é o nosso Pai por nos criar e nos redimir, mas também um Deus que ama e ama incondicionalmente. Conhecer esse Deus faz com que nós queiramos nos relacionar com Ele, que nós queiramos ser adotados como filho do seu amor. E o convite que eu te faço é que você reflita a respeito disso e busque se relacionar com esse Deus. Logo mais trataremos a respeito das doutrinas do Filho e do Espírito Santo, onde essas questões são reafirmadas constantemente. Que Deus possa estar te abençoando. Nos vemos mais adiante.